eu não me lembro de cor. Livro do profeta Abacuque. Durante a liturgia nós já lemos, né, todo o capítulo 3, mas nós vamos ler mais uma vez novamente os versos 17 a 19. Confesso que esse texto aqui, quando a gente lê ele, é até difícil de explicar por palavras, né? É um texto que impacta muito a vida de todos, né? Vamos ler então os versos 17 a 19 de Abacuque, capítulo 3, 17 a 19. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça. Aqui eu estou na tradução NAA, ok? Deve dar alguma diferença. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés, a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar. Senhor Deus, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Senhor, diante da Tua palavra, Pai, ficamos, ó Deus, estarrecidos, ó Deus, com o tamanho conforto e graça que o Senhor derrama sobre a Tua igreja. Senhor, esteja conosco, envia o Teu Espírito Santo, Pai, e, ó Deus, nos conforta, Pai, com a Tua palavra, a palavra do profeta Abacuque. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nos tempos de Abacuque, Israel estava sob dominação babilônica. Era um domínio militar, político e cultural sobre o povo de Deus. A religião dos babilônicos, assim como as religiões das nações vizinhas de Israel, tinha um número quase incontável de deuses. Eram tantos deuses que as pessoas chamavam de panteão, né? Uma lista que enumera cada um desses deuses. Esses deuses eram diferentes uns dos outros, e cada um tinha suas características próprias, boas e más. Havia uma hierarquia de deuses no panteão babilônico, ou seja, existiam deuses com muitos poderes e deuses com poucos poderes. Havia deuses para a terra, para a água, para as plantações, para a fertilidade humana, para a fertilidade animal, para cidades e para todo tipo de atividade humana. Os babilônicos faziam oferendas, holocaustos e sacrifícios para estes deuses, na esperança que eles ajudassem o povo na sua área de atuação, né, na área de atuação de cada deus. Porém, sabemos que existem tempos de seca, tempos de muita chuva, tempos de guerra e outras dificuldades que podem vir sobre os homens. Nestes casos, os babilônicos faziam ofertas especiais a estes deuses, que, como já sabemos, não podem respondê-los. Hoje em dia, nós temos acesso a algumas poesias babilônicas dos tempos do rei Assurbanipal, em que o profeta desconhecido reclama com um deus Enlil. O deus Enlil é o deus mais poderoso dos babilônicos, né? O profeta babilônico fala assim: que a figueira seja cortada pelo povo, deixa a terra retirar seu mantimento. Durante as noites, deixa o campo ficar branco de neve, que o útero da terra se revolte, que nenhuma planta brote, que a febre seja colocada entre o povo. Quando as más colheitas vinham sobre a Babilônia, qualquer esperança era frustrada pela falsa religião. Aqueles deuses não podiam respondê-los. Por mais que os babilônicos sacrificassem todo o rebanho do reino, nada acontecia e as adversidades passavam por cima do povo.
Eles não tinham qualquer mensagem de misericórdia. Os babilônicos não tinham um Deus para confiar, para servir de amparo, para ser refúgio. Ao contrário dos babilônicos, Abacuque tinha um Deus em quem confiar. Ao contrário dos babilônicos, Abacuque sabia que as coisas não iam bem para o seu povo por causa do pecado do povo. Abacuque escreveu essa linda poesia em seu tempo, confortando os justos de Deus, de que o juízo de Deus iria passar. Os justos de Deus devem confiar em Deus, não importam as circunstâncias. O nosso primeiro ponto é o verso 17, a ira de Deus. Irmãos, Abacuque viveu num tempo muito difícil para o povo de Deus. Israel já havia se separado entre sul e norte. Aqueles eram os últimos anos do reino do sul, o reino de Judá. O reino do norte, capital Samaria, já havia sido dominado e exilado pelos assírios há vários anos. O profeta estava pregando em Jerusalém, o profeta Abacuque, naqueles anos em que a nação era apenas um cisco perante a tempestade babilônica. Jerusalém não tinha autonomia, pagava impostos para a potência militar da época. Judá era serva de Babilônia e só não havia sido invadida ainda por causa das taxas que pagava. Sobre o profeta Abacuque, o nome dele só aparece no seu livro. Por isso a gente sabe muito pouco sobre ele. Esse profeta era um grande questionador. Em seu livro, ele pergunta a Deus por que ele estava fazendo as coisas como ele estava fazendo. Eu não entendi. No fundo, Abacuque estava questionando a Deus sobre a razão do pecado de Judá. Era bem complicada mesmo a situação de Judá. Ao invés de buscarem a Deus, procurarem seguir seus caminhos, pedirem misericórdia, não. Jerusalém vivia inteiramente em pecado. Abacuque, no primeiro capítulo, cita algumas coisas que eram rotina em Jerusalém de seus tempos. Violência, ou seja, ações agressivas fazem uso da força, de forma injusta. Opressão, sufocar, não dar voz fazendo uso da violência. Iniquidade, agir de forma desigual, agir de forma injusta com outra pessoa. Contendas, ou seja, brigas, litígio, disputa de interesse, tudo isso era cotidiano nos tempos de Abacuque. Todos em Jerusalém faziam essas coisas. Deus responde ao questionamento de Abacuque, dizendo que levantaria Babilônia para executar juízo sobre Judá. Mas, agora que o profeta ficou realmente confuso, Como Deus poderia usar um povo mais perverso, como os babilônicos, para julgar Judá, que era o povo de Deus? Certamente Judá merecia o julgamento de Deus, mas não pelas mãos da Babilônia. Como Deus poderia usar uma nação muito mais perversa do que Judá como seu instrumento de julgamento? Deus respondeu ao profeta: sim, eu usarei Babilônia para julgar Judá, e o justo viverá pela fé. Capítulo 2, verso 4. Escreva o que eu estou dizendo, Abacuque, porque certamente isso vai acontecer. O capítulo 3, que é onde encontra o nosso texto, é exatamente uma oração do profeta, em que ele expressa toda a sua angústia, medo, preocupação por causa do julgamento de Deus vindouro e a certeza da misericórdia no futuro. É uma oração em forma de poesia, que, inclusive, deveria servir de música. No último verso que a gente leu, tem uma anotação no final: ao mestre de canto para instrumento de cordas. A forma desse capítulo é muito semelhante aos salmos de lamento escritos por Davi. Por exemplo, o Salmo 29, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no templo todos dizem, glória. Ou,
Também parece com o Salmo 104, que tem um tom mais positivo, de graça, né? Tu faz rebentar os fontes do vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu mantimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. O capítulo 3 de Abacuque, que nós lemos aqui durante a liturgia, é como um salmo. Ele explora a grandeza de Deus utilizando ilustrações da criação, ou seja, da natureza. Os versos 17 a 19 são uma conclusão da oração de Abacuque, conforme podemos ver no início do verso 17. Ainda que poderia ser substituído por porque ainda que. Nos versos 1 a 16, Abacuque fez uma descrição das ações de Deus. Ou seja, ele vai falar: Deus vem, a sua glória, o seu esplendor, adiante dele, ele para e faz tremer. Essa primeira parte da oração tem o objetivo de mostrar quem é Deus e o que ele faz. Já nos versos 17 a 19, o profeta diz a única conclusão possível diante disso tudo: devo confiar em Deus, não importam as circunstâncias. O verso 17 é uma belíssima construção poética, até na tradução em português. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas já pareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. O profeta, nesse verso, nessa linda poesia aqui do verso 17, está dizendo algo diferente do esperado: a figueira não florescer. Isso não é o normal, isso não é esperado de uma planta, né? No mês de novembro, o senhor Luiz fez o jardim lá de casa, né? Plantou umas gramas, né? Preparou a terra, plantou umas hortênsias, né? Fez tudo certinho. Veio a chuva e agora está maravilhoso, né? A grama está toda verde, crescida. A das 15 hortênsias tem 9 buquês de flores maravilhosos. Irmãos, o normal e o esperado da criação de Deus é a frutificação, é a beleza, é a fartura, é a produção. É isso que esperamos quando vamos plantar qualquer coisa. A criação de Deus é assim, uma bênção para a humanidade. Porém, nada está mais plenamente bom depois que o homem caiu em pecado. Após Adão pecar, todos nós pecamos e a criação está amaldiçoada por causa da nossa rebeldia. Por isso, as doenças na plantação, a falta de fartura em certas épocas e outras maldições sobre a criação. Mas, em meio à humanidade caída e à criação quebrada, a nação de Israel foi escolhida por Deus, separada entre muitos povos para ser dele. Deus deu a sua lei para os seus filhos, pois eles deveriam ser separados. O povo do Deus verdadeiro não pode ser igual ao povo dos deuses falsos. Os filhos de Deus deveriam viver como Deus ordenou. E, obviamente, a criação seria também abençoada pela obediência de Israel. Deus prometeu fartura ao seu povo como sinal da bênção sobre o seu viver santo, sobre o seu viver separado, diferente das demais nações. Através dessas bênçãos, as demais nações olhariam para Israel e veriam como o Deus de Israel é o verdadeiro, é o Deus fiel, é o Deus justo, é o Deus misericordioso. Porém, Israel não entendeu bem essa mensagem. Eles esqueceram de seu pai e da sua lei. Eles esqueceram que Deus os escolheu como povo e por isso deveriam ser santos.
eles viveram em pecado, ou seja, eles viveram em desobediência a Deus, desobedecendo a Deus. O resultado dessa desobediência seria a desgraça sobre a criação e o exílio do povo. São colheitas ruins, a fome, as guerras e a deportação. A criação de Deus estava sofrendo, gemendo por causa do pecado de Judá. A figueira não produziu, a videira muito menos. Não tem azeite, os campos não dão nada e as ovelhas todas sumiram do aprisco. Deus pode e faz todas as coisas de acordo com a sua perfeita vontade. Ele é todo-poderoso. Isso é uma verdade bíblica que o mundo não gosta de ouvir. Irmãos, Deus governa a história e pune o pecado humano. Isso está por toda a Bíblia. Esse fato está ligado ao atributo de Deus, que é a justiça. Deus é justo e não deixa o pecado impune. Deus não pune o pecado apenas do seu povo, mas de toda a humanidade. Deus envia de diversas formas diferentes punições contra o pecado humano. Deus odeia o pecado. Por isso o pecado do povo de Deus é tão grave. Porque Deus separou seus filhos para serem diferentes, para seguir a vida corretamente, não vivendo em pecado. Foi assim no passado e é assim no presente, agora. Deus continua o mesmo e ainda há a mesma separação, os justos e o mundo. Ainda os justos, a igreja, deve viver conforme os mandamentos de Deus. E ainda o mundo é rebelde contra tudo isso, contra tudo o que Deus diz. A igreja deve ser separada do mundo, assim como Israel deveria ser separada das demais nações. Deus continua punindo o pecado do mundo e também o pecado da igreja. Veja que situação complicada a gente passou e continua até hoje a pandemia. Nada podia abrir, tudo fechado, pouca ou zero vida social. Veja a punição a toda a humanidade. Porém, veja que a dura punição veio também para a igreja. Não havia música, os cultos eram gravados, as pregações pelo Google Meet. Irmãos, isso foi uma realidade terrível. Foi juízo de Deus contra o pecado da igreja. Agora todos nós temos que encarar com todas essas mazelas da pandemia, né? A inflação, o frango subiu 30% em 2021, o queijo 24%, o gás 34%, a eletricidade 21%, a gasolina 37%, o café 50%, tudo subiu. Por isso, parece que a gente ganha menos, a inflação está corroendo o nosso dinheiro. Irmãos, tudo isso é juízo de Deus contra a humanidade e contra o pecado do povo de Deus. Porém, mesmo se estiver faltando dinheiro para a conta de água ou luz, a passagem de ônibus esteja muito cara e não esteja sobrando dinheiro para nada, o profeta Abacuque diz para você: alegre-se no Deus da sua salvação, Ele é a sua fortaleza. E esse é o nosso segundo ponto, a alegria dos justos. É interessante pensar que, mesmo com uma situação tão difícil e a tristeza do profeta ao ver o pecado do povo, ele poderia se alegrar. No pensamento lógico, não existe, né, essa possibilidade. Algo ruim só pode gerar algo ruim, tristeza, angústia, não pode gerar alegria. Porém, Abacuque entendeu que Deus age na história com um propósito perfeito. E, além disso, tudo acontece, coopera para o bem daqueles que o amam. O Deus de Abacuque é o Deus verdadeiro, que se relaciona com o homem, diferente daqueles deuses de pedra e barro da Babilônia. Deus é o Senhor da salvação. E isso é algo que a gente também não entende com facilidade. Salvação parece estranho para os nossos dias, né? Tanto quanto seria estranho para aquela época na Babilônia. Salvar de quê? De assalto? De se machucar? De perder o emprego? Salvar de quê?
A secularização dos nossos tempos não leva em conta a eternidade, ou o que é certo ou errado. No fundo, o mundo não crê no pecado, ou seja, o mundo não crê em Deus. A sociedade hoje, assim como a dos tempos do profeta, não crê em Deus e em sua palavra. Os babilônicos acreditavam que a humanidade teria surgido por uma briga entre os deuses por vaidade. Os deuses precisavam de algo que os adorasse e de alguém que os alimentasse, com os sacrifícios, com os animais mortos e com as oferendas. O homem seria um produto do pecado dos deuses. Porém, meus irmãos, a Escritura afirma que Deus criou o homem perfeitamente bom, mas ele optou pelo pecado, por querer ser independente. O homem preferiu escutar a voz da serpente do que a voz de Deus. Isso gerou uma quebra. Embora todos os pedaços estejam aqui, está tudo quebrado. A criação não é mais amiga do homem. O trabalho nos desgasta, o trabalho nos cansa. Nós não conseguimos nos relacionar bem com os outros. Agora imagine o nosso relacionamento com Deus. Porém, meus irmãos, o próprio Deus veio e mudou esse quadro. Ele fez uma aliança com Abraão e fez dele o seu povo eleito. Deus deu a salvação para Israel e para aquela nação somente. Era só o povo hebreu que conhecia a palavra de Deus e, por isso, poderia ter uma vida separada para Deus. Essa bênção é o maior bem para Abacuque e também para nós. A salvação, a restauração do nosso relacionamento com Deus. Éramos como filhos sem pai, mas Deus nos adotou e agora podemos ser chamados filhos de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Deus pune os seus porque os ama. Deus quer o bem dos seus filhos, por isso ele puniu Israel, para que se lembrasse dele e dos seus caminhos. Em Deuteronômio, Deus avisou o povo que a quebra dos mandamentos resultaria no juízo. O povo deveria seguir o modo de vida que Deus ordenou, por isso a separação. O povo fez o oposto. Ele quis ser igual às demais nações, não diferente, não separada das demais nações. As demais nações tinham um panteão de deuses falsos. Eles foram e se prostraram diante desses deuses falsos. As demais nações tinham um rei humano. Eles pediram um rei humano. As demais nações se misturavam umas com as outras, com casamentos. Israel também se misturou com as demais nações. Em tudo, os israelitas desejavam ser igual às demais nações, até na comida. Mas o povo de Deus deve ser separado. O povo de Deus deve ser diferente do mundo. Irmãos, o mesmo chamado de Deus é válido hoje. A igreja de Cristo é separada. Ela não deve ser igual ao mundo. Nós não devemos ser iguais às pessoas que estão fora da igreja. Elas ficam em casa no domingo. Elas vão jogar futebol e não vêm na igreja. Elas fazem churrasco e não vêm na igreja. Já o nosso domingo é um dia santo, é um dia separado ao Senhor. O mundo idolatra os seus deuses, as novelas, os times de futebol, os artistas, os bens materiais e todo um panteão de deuses modernos, assim como era o panteão babilônico. Nós não idolatramos a estas coisas, mas depositamos toda a nossa confiança em Deus. As pessoas do mundo fornicam, se prostituem, são descontroladas em seus relacionamentos. O povo de Deus não. As pessoas do mundo ficam sentadas num boteco bebendo cerveja com uma música cheia de imoralidades ao fundo. A igreja não deve fazer nada disso, irmãos. Deus nos adotou, agora nós temos um Pai. Por isso nós não vamos mais ser igual ao mundo. Nós vamos nos separar para Deus. Mas nada disso é fácil. Pelo contrário, viver de forma santa é muito difícil, porque a nossa carne é inclinada ao pecado. Sobre essa triste realidade, a passagem mais citada ou referida de Abacuque no Novo Testamento
é a de Abacuque 2, verso 4. Mas o justo viverá pela fé, que aparece em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Mas qual seria a base para isso? Ou seja, qual é a razão para o justo viver pela fé? Abacuque é bem claro aqui no texto que nós lemos. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa segurança. Fortaleza, na cultura do Antigo Testamento, é exatamente isso. Um lugar seguro, que não se corre risco. No Novo Testamento, temos de forma mais clara a razão do justo poder viver pela fé. Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é o que nos dá a salvação, e somente ela. O Espírito Santo é quem nos capacita a ter a fé verdadeira. Quem tem o Espírito Santo tem a Jesus. A razão de vivermos pela fé é Jesus Cristo, e quem nos capacita a viver pela fé é o Espírito Santo. Portanto, o justo, aquele que entende a obra de Cristo na cruz e se afasta do pecado, pode fazer isso pela obra do próprio Deus. Paulo explica isso de uma forma muito bela. Ele diz que nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a espada ou o perigo. Irmãos, nada nos pode separar do amor de Deus, porque Ele está em Deus e não depende de nós. Por isso a confiança e a alegria de Abacuque. Mesmo que a Babilônia venha, destrua tudo o que tiver pela frente. Mate a todos, inclusive a mim e a minha família. Nada disso tira a minha alegria, porque ela está em Deus. Ele é o Deus da minha salvação. Deus é a fortaleza. Ele não se abala, não se arrasta com o vento, não desmorona com a chuva, está sempre firme em seus bons propósitos. Conclusão, irmãos. A ira de Deus veio contra o pecado da geração de Abacuque. Porém, mesmo que a situação seja desesperadora e angustiante, os justos devem se alegrar no Deus da sua salvação, a sua fortaleza. Não importam as circunstâncias, os justos se alegram no Senhor. Algumas aplicações, irmãos. A primeira aplicação que temos do texto que a gente leu é que a marca do povo de Deus é a separação do mundo. A igreja, irmãos, deve ser separada do que está aí fora. A ira de Deus veio sobre a geração de Abacuque justamente porque eles não viveram conforme filhos de Deus, separados do mundo. Em termos práticos, os filhos de Deus devem fazer o quê? Eles devem fugir da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5. O cristão, ele vive no mundo, ele vive na criação de Deus, quebrada e amaldiçoada pelo pecado, mas ele não vive como se fosse deste mundo. O cristão, ele vive como um peregrino, que passa por esse mundo, mas não é dele, né? Nós estamos aqui só de passagem. Nós vivemos como filhos de Deus, separados do mundo. Uma segunda aplicação. Deus é o Senhor da salvação. Ele é a nossa fortaleza. Quando colocamos nossa confiança em segurança e outras coisas, vamos sempre nos frustrar. Imagina se Abacuque estivesse preocupado com a sua casa, ou com seus cavalos e camelos. A Babilônia ia destruir tudo, e realmente não haveria nenhuma alegria no coração do profeta. Parece, irmãos, que muitos crentes de hoje vivem assim. Eles colocam suas vidas nos carros, na casa, no celular, no computador,
no trabalho, nos investimentos, nos filhos, nos cônjuges, na família, em todas as outras coisas. Porém, irmãos, nada disso nos dá salvação. Nada disso é fortaleza. Tudo isso é corroído pela ferrugem, pela traça, pela doença, pela chuva. Nada disso nos trará uma alegria completa e tranquila. Irmãos, Deus é o Senhor da nossa salvação. Nos alegremos nele, não importam as circunstâncias. Terceira e última aplicação. Sabemos que a mão de Deus está pesando contra o pecado do mundo e contra o pecado da igreja. Os tempos não estão fáceis com a pandemia. No final do ano, em dezembro e neste mês, em muitas regiões do Brasil, no sul da Bahia, aqui em Minas Gerais, pessoas perderam tudo por causa das inundações. Pessoas ficaram presas em casa ou no carro na semana passada, esperando as águas baixarem, inclusive irmãos aqui da igreja. A inflação está comendo nosso dinheiro. Parece que a gente ganha cada vez menos. A casa está cheia de goteiras e o mofo tomou conta. Irmãos, em meio a todas essas dificuldades que passamos em nossos tempos, a palavra de Deus nos diz: nos alegremos no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Nas dificuldades, lembremos da mensagem bela dessa poesia feita pelo profeta Abacuque. Devemos confiar e nos alegrar em Deus, não importam as circunstâncias. Vamos orar? Senhor Deus, grande é o Teu conforto sobre nossas vidas, Pai. Mesmo com o nosso pecado, Senhor, o Senhor nos dá a Tua palavra, que é confortante, que é maravilhosa, que é perfeita. E, ó Deus, impacta nossas vidas. Senhor, nos dá a graça de descansarmos em Ti, apesar de tudo que temos passado, Senhor, de todas as lutas. Ó Deus, nos capacita através do Espírito Santo a nos alegrar em Ti. Ó Deus, oramos no nome do Teu Filho, Jesus.